Em 2015, a Santa Monica Studio finalizou a primeira demonstração jogável de God of War, mas não deu muito certo. A equipe reconheceu que a demo estava ruim, tanto que tem uma história engraçada por trás disso. Shuhei Yoshida, um dos chefões da Sony, disse que ficou horrorizado após testar o game pela primeira vez. Só que isso não foi em 2015 não, foi em 2017, quando o jogo já estava chegando na fase final de desenvolvimento. Imagina o desespero da equipe. No documentário sobre o jogo, o Corey, que estava acompanhando a sessão de teste de Yoshida, disse que a taxa de quadros por segundo do game estava terrível e tudo parecia ruim. Os devs então precisaram correr para resolver os problemas técnicos. Quem diria que o jogo do ano de 2018 e um dos melhores exclusivos do PS4 passou por todo esse papelão, né? Ainda bem que deu tempo de deixar tudo nos trinks. Em um dos conceitos iniciais, Corey imaginou que o game seria ambientado no Egito. A equipe até preparou uma cena e uma imagem conceitual para essa ambientação, mas como a gente já sabe bem, o destino de Kratos foi outro. O renascimento de God of War escolheu abraçar a mitologia nórdica, destacando as lendas e crenças da era viking. Para estudar esse novo conceito, uma equipe da Santa Mônica realizou uma expedição até os países nórdicos da Europa. Eles percorreram planícies imensas e até exploraram regiões montanhosas da Islândia. E a Islândia também teve uma influência direta na trilha sonora do jogo, que é incrível. Bear McCreary, compositor do game, explicou que o idioma islandês de hoje é o idioma mais próximo do nórdico antigo. Por isso, ele escalou um coral da Islândia para cantar os textos nórdicos sem erros de pronúncia. Um aspecto importante de God of War é como o jogo consegue se desvencilhar dos games anteriores, mas sem esquecer as origens. O que estava saturado e ultrapassado definitivamente ficou para trás e abriu espaço para um jogo muito mais maduro e profundo. É claro que os primeiros jogos da franquia são ótimos, marcaram uma geração de jogadores e definiram um gênero no PlayStation. Mas God of War era cercado por uma violência sem propósito e muito machismo, e a Santa Mônica, incluindo o diretor Cory Barlog, estavam cientes que isso precisava mudar. O reboot representa um novo começo para a franquia e também para o Kratos. O jogo encontrou equilíbrio entre passado e presente e trouxe uma história bastante emocionante sobre um pai completamente cansado, mas ainda muito poderoso, e um filho que está tentando entender qual é o seu propósito no mundo. God of War consegue usar muito bem as cicatrizes do passado de Kratos para definir a personalidade atual do protagonista. Em muitos momentos ele ainda parece ser um cara frio, que vive refém dos fantasmas que um dia o assombraram. Mas o jogo também dá a chance da gente conhecer um outro lado dele que nunca tinha sido revelado. E a narrativa se aproveita disso para construir gradualmente a relação entre o protagonista e o Atreus. Boy? Close your heart to it. Come then. We have a long journey. Se engana quem pensa que o combate de God of War perdeu a graça no jogo de 2018. O game está muito mais voltado para a ação do que para o hack and slash desenfreado de antes, mas continua proporcionando lutas prazerosas e uma boa dose de brutalidade.
E para criar essa nova experiência, a Santa Mônica precisou desenvolver um motor gráfico inédito. Além da nova câmera posicionada sobre o ombro do protagonista, God of War agora tem mais elementos de RPG. Kratos tem uma nova arma chamada Leviatã, que é um machado mágico que retorna à mão do guerreiro espartano com apenas um botão. É meio que o Mjolnir do Thor. Aos poucos, o game vai apresentando novas mecânicas e possibilidades de combate. Kratos também pode contar com um escudo, que serve tanto para atacar quanto para defender. Novas habilidades desbloqueiam golpes inéditos, permitindo que você realize diferentes combos de ataque. Diferentemente do que acontece em outros games da franquia, alguns combates de God of War, principalmente com os chefões, exigem mais cautela e estratégia. Dessa vez, não vai adiantar apertar todos os botões loucamente. Tenta fazer isso na luta contra a última Valkyria para ver o que acontece. Atreus também faz parte do combate. Você pode indicar ao menino qual inimigo ele deve atirar suas flechas e quais habilidades ele deve usar. Não é nada muito complexo, mas às vezes pode fazer a diferença em momentos de aperto. Também dá para coletar diferentes equipamentos para Kratos e Atreus. Há mais de 100 opções para cada um deles e as vestimentas oferecem diferentes atributos para o gameplay. O jogo ainda conta com níveis de dificuldade, do mais fácil, que é o ideal para quem quer curtir só a história, ao mais difícil, para quem procura um combate ainda mais desafiador. O tempo de jogatina pode variar de 20 a 50 horas, depende do quão colecionista você é. O tempo também aumenta com atividades e áreas opcionais, o que inclui uma arena em que o jogador precisa enfrentar hordas de inimigos. Agora que a gente já passou pelos principais pontos do combate de God of War, chegou a hora de abrir o espaço no mar do Game Shark para o mais geek. Jeff Caio e Cleiton Ferreira é com vocês. Fala aí, Bruna, pessoal do Game Shark. E aí? Hoje o Cleiton e eu do Mais Geek vamos relembrar, porque relembrar é viver. Olha isso, mano. Olha esse Maxon escrevendo essas coisas feias pra gente falar e passar vergonha aqui. Maxon, eu fiz porque eu queria passar vergonha, mas, cara, na moral... Não, né? Ou faça melhor. Eu quero ver você me desafiar. Quero um desafio com essas entradas aí mais bonitas. Aí, ó. Eu, semana passada, eu quero deixar registrado aqui que eu me recusei a ler o texto do Maxon Lima aqui. Do Walking Dead. Do Walking Dead, porque, não, assim, não, né? Mas só agora não. é o desafio, vamos fazer um desafio que a gente vai ler. Vamos ler. Vamos tentar chegar a um nível aí. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Mas assim, você sente saudade dos jogos dos bons da guerra do PS2, do PSP, aqueles do antigão, hack and slash na veia? Olha... Deus! Ó, eu fiquei chocadíssimo com o final do segundo jogo. E eu gosto muito dos dois primeiros, dos três primeiros. Mas eu não gosto dos do PSP, eu não gosto do Ascension. Era o Chains of Olympus, não era? Ah, era um... Esse aí mesmo. Passei batido, porque o PSP pra mim era pra jogar 2D, não 3D, mas... Enfim, gostava. Gostava deles. E tive uma certa dificuldade, pelo menos no começo, pra assimilar o conceito novo do God of War, né? O último que saiu pra PlayStation 4. Sim. Que ele mudou bastante, assim, pra mim, Nossa, foi uma das né? mudanças mais radicais em franquias aí, Eu lembro, desde, sei lá o que, meu. Não consigo nem lembrar alguma coisa que tenha mudado tanto. Assim. Eu lembro quando anunciaram ele, que falaram, novo God na E3, não foi? Os caras anunciaram que mostraram o gameplay, nossa, cara, a galera, meu Deus, isso não é God of War, e outras pessoas, nossa, que maravilhoso. Ficou bem misto, né, a galera, né? Assim, eu não acho que ele perdeu a essência, porque ele tem bastante combate, mas ele tem um foco aí narrativo diferente dos outros God of War, porque o dinamismo era completamente diferente, com ataques, quick time events e menos conversa, mais ação com conversa. E aí o God of War você tem momentos onde você simplesmente contempla, né? Você só vai, escuta, você troca ideia. São conversas muito boas, mais ou menos conversas com o Atreus, mas aquela cabeça fala demais. Fala pra caramba, precisando estar no barco lá. Não para de falar. No barco não para de falar. E aí, o que eu não gostei do God of War novo foram os elementos de RPG, eu precisar ter que fazer armaduras. Eu gostei. Já botar foi uma runas. Parte, já foi uma parte que é uma parte que eu gosto, né? Eu gosto de RPG. Sim. Então, essa parte de ficar fazendo armadura, melhor arma, melhorar coisa, essas coisas eu gosto. Eu tinha esquecido, sim, mas é verdade. E aí ó. Isso me complica muito, porque, cara, é cansativo você ficar toda hora arrumando set, fazendo isso, e aí você volta pra jogar e demora. Eu fico meio decepcionado. Gosto da temática, a temática nova, né, nórdica, eu acho ela muito interessante. A arma nova, o Leviatã. Sim, que é o... Adoro aquele machado. Machado é muito da hora.
Adoro aquele machado, adoro o peso que os combates têm, mas não gosto muito que o jogo... Eu achei, pelo menos, que a quantidade de combos ficou muito resumida, assim, tipo... Em relação ao anterior, parecia que você fazia mais coisa. Eu posso estar errado. O 3, você tá falando? O 3 e o 2, e o 1. O 1 não, mas o 2 e o 3, eles tiveram aí um... O 3 tinha muita coisa, né? Nossa, o 3 era insano, cara. Tinha tanta coisa que tinha coisa até que tipo, era desnecessária, assim, no 3, você nem usava. Exato, e no novo eu senti que o combate estava em segundo plano. Acho que é isso, na verdade. O combate em segundo plano me ofende um pouco. Você não sentiu um quezinho assim na Santa Mônica com um pezinho na Naughty Dog, assim? Eu achei o combate em segundo plano e aí entra realmente esse negócio da Naughty Dog, da narrativa, né? De você botar esses momentos de contemplação, pra você só ouvir conversa, pra você andar, ir pra lá, vai pra cá, ver as coisas acontecendo. Que é legal também, é uma pausa interessante e tal. Mas, eu não sei, quebrou o ritmo. Assim, Devil May Cry 5 fez algo, assim, de longe. Hack and Slash, né? É um Hack and Slash que colocou uma narrativa mais aprofundada dentro do jogo, mas não da mesma forma, com elementos mais tradicionais. Ele ficou mais genérico nesse sentido, mas pra mim é o jogo de ação com os combos mais legais, com um jeito de jogar mais interessante. Com certeza, da geração passada, com certeza o Devil May Cry 5 é o com mais combos, mais frenético. Até assim, hoje, assim, pra mim. Até hoje, não mudou. E aí eu sinto que o God of War, ele abandonou um pouco esse lado do combate, mas ele ganhou em cima da narrativa. Sim. E tá sendo uma experiência diferente. Você conhece um pouco mais do Kratos, né? Em vez que não é só matar, pilhar e destruir, né? e muita expectativa pro próximo, né? Com certeza. O Ragnarok? Eu quero. Mas a gente vai ver depois isso. Isso Por hoje aí. é só. Tchau, Bruno. É com você de novo. No próximo bloco do Game Shark, a gente vai falar sobre a recepção de God of War no mundo e sobre a aguardada sequência do jogo que vai chegar no PS5. Fica por aqui para não perder nadinha.